Evolução dos fungos, grupo composto por Amanda, Jamile, Tainá e Társila. Primeiro de tudo, precisamos saber o que são os fungos, quem são seus representantes. Temos algumas espécies conhecidas, como os cogumelos, bolores, orelhas de pau e leveduras. Nas imagens podemos observar alguns de seus representantes. Os fungos são organismos heterotróficos, ou seja, não são capazes de produzir o seu próprio alimento. São seres eucarióticos, podem ser unicelulares e pluricelulares. Unicelulares, como as leveduras, e pluricelulares, como os cogumelos. Podem ser classificados em 4 divisões principais: quitridiomicota, zigomicota, ascomicota e basidiomicota. Alguns fungos são considerados decompositores e temos alguns também que são considerados parasitas. Domínio e reino. Bom, os fungos são pertencentes ao domínio eucária, ou seja, eles são seres eucariontes. Bom, os seres eucariontes são aqueles seres que possuem o material genético delimitado por uma membrana. Essa membrana é chamada de envoltório nuclear ou carioteca. Atualmente, com informações inovadoras na área da genética e da biologia molecular, descobriu-se que os fungos apresentam maior afinidade e grau de parentesco com os animais, e não do que com as plantas, como era previsto antes. E apesar dessas semelhanças, os fungos são classificados num reino separado das plantas, animais e bactérias, que no caso é o reino fungi. Como eu já havia falado, o reino fungi ele possui os filos Chytridiomycota, que são os quitrídeos, Zygomicota, que são os bolores de pão e mofo, Ascomicota, que são as leveduras, e os Basidiomicotas, que são os cogumelos comestíveis e os orelhas de pau. Bom, vale relembrar que o reino fungi, o reino dos fungos, ele só foi incluído na classificação em reinos em 1969, que foi quando um cientista norte-americano, o Robert Wiltke, ele elegeu o reino dos fungos, onde ele agrupava os filos conhecidos como Ascomicota, Basidiomicota, Zygomicota e Chytridiomicota, que eu já havia mencionado anteriormente, que são os filos do reino fungi. Características gerais dos fungos. Os fungos podem ser conhecidos pela forma macroscópica, como no caso dos cogumelos, ou pelo aspecto pulverulento e esverdeado, como no caso dos mofos. Suas células são típicas e são nomeadas de hifas. A maioria das estruturas que constituem os fungos são microscópicas. Eles podem ser seres unicelulares, como as leveduras, ou podem ser pluricelulares, como no caso dos cogumelos. Podem ser aeróbios ou anaeróbios facultativos. Algumas espécies podem ser comestíveis. Eles não sintetizam clorofila e sua substância reserva, sua principal substância de reserva é o glicogênio. Os fungos podem ter vida livre ou não e são encontrados nos mais variados ambientes, sobretudo em lugares úmidos e ricos em matéria orgânica. Ou seja, a gente pode estar encontrando fungo até mesmo dentro da nossa casa, como ocorre de dar fungo dentro do guarda-roupa, como ocorre de dar fungos em roupas molhadas que a gente guarda, ou até mesmo em comidas, que a gente esquece em cima do fogão ou esquece guardado em algum lugar, nos mais variados ambientes. E a nutrição? Como ocorre a nutrição dos fungos? Os fungos são considerados heterotróficos. Como eu já havia explicado, eles não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Eles se alimentam por absorção. Existem algumas espécies que se alimentam da matéria orgânica viva, causando doenças em plantas e animais e o apodrecimento em frutas e verduras. Também existem os fungos cuja alimentação é sapróbia, ou seja,
Nesse caso, os fungos absorvem moléculas orgânicas simples oriundas de cadáveres de plantas ou de animais. Alguns fungos, para produzir a energia que necessitam, realizam fermentação, como as leveduras, e também existem aqueles fungos que podem ser parasitas. Vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre as plantas e os fungos. Todos os fungos, eles são heterotróficos, ou seja, diferentemente das plantas, eles não são capazes de produzir seu próprio alimento. Então, eles vão se nutrir a partir da absorção. Além de heterotrófico, os fungos, eles são eucarióticos e podem ser unicelulares, como é no caso das leveduras, ou multicelulares, como no caso dos cogumelos, enquanto todas as plantas elas são multicelulares. Outra característica é que as plantas elas são fotossintéticas e os fungos eles não realizam a fotossintese. As plantas elas são autotróficas, ou seja, elas obtêm os seus nutrientes com a ajuda da luz do sol nos seus cloroplastos. E os fungos são quimioheterotróficos e usam compostos orgânicos como fonte de energia e de carbono. E a substância alimentar armazenada das plantas é o amido. E no caso dos fungos, essa substância alimentar armazenada é o lipídio ou o glicogênio. Além disso, os fungos são saprofíticos e as plantas não são saprofíticas. Vamos falar sobre como é a morfologia dos fungos. Os fungos eles são divididos em unicelulares e pluricelulares, sendo que os unicelulares são as leveduras e os multicelulares são os restantes dos fungos. Os fungos unicelulares, como o nome já diz, eles são formados por uma única célula. Um exemplo deles são as leveduras. Geralmente elas são esféricas e a esfera ela é achatada nos polos ou ovais. E uma característica muito interessante dos fungos unicelulares é que algum deles formam um pseudomicélio, que é um conjunto de pseudohifas. Mas afinal, o que é uma pseudohifa? Nós sabemos que quando se trata do prefixo pseudo, significa que é algo que não é verdadeiro. Então, ela pode ser definida como uma série de leveduras alongadas, unidas entre si, que contém uma constrição nos seus sítios sepais. Ou seja, após o brotamento, as leveduras elas não se separam, alongando-se e ficando com um aspecto muito semelhante às hifas. Sendo assim, uma pseudohifa, quando vista ao microscópio, ela pode ser muito semelhante a uma hifa verdadeira e causar certa confusão. Todas as pseudohifas, elas compartilham algumas propriedades, como divisões celulares sincronizadas, o que vai distinguir das hifas verdadeiras. As pseudohifas, elas são uma adaptação dos fungos unicelulares no meio em que estão se desenvolvendo. E existe uma grande variedade de espécies de fungo que exibem esse formato, incluindo as espécies mais patogênicas, como por exemplo a cândida, que causa a candidíase, e muitos fungos pleomórficos, que exibem essas transições entre as formas de crescimento filamentosa e unicelular. Mas afinal, quais são os critérios usados para a diferenciação das hifas verdadeiras para uma pseudohifa? Então vamos lá. O critério utilizado para essa diferenciação está na observação do formato do tubo germinativo, no caso da hifa verdadeira. A partir da célula leveduriforme, na formação da hifa verdadeira, não existe uma divisão entre a célula-mãe e o filamento. Já no caso das pseudohifas, elas vão possuir uma constrição ou uma compressão entre a célula-mãe e o comprimento do filamento. Agora falando dos fungos multicelular, que é a maioria dos fungos, quando a gente fala em fungos multicelular, logo pensamos naquele fungo que dá em alimentos, que dá nos pães, que também é conhecido como bolor ou mofo. Mas o que algumas pessoas não sabem é que além deles temos os cogumelos, as orelhas de pau, dentre outros, que são vistos a olho nu.
No caso do morfo, para estar vendo sua morfologia, é necessário a utilização de um microscópio. Os fungos multicelulares, eles são constituídos por uma rede de filamentos ramificados que são chamados de hifas, que é a estrutura base. Elas contêm citoplasma, núcleos e podem apresentar diversas formas. As hifas, elas vão se iniciar com formações tubulares, que a partir da formação de esporos, elas vão se ramificar continuamente e vão formar uma rede mais ou menos densa de filamentos, que vai ser chamada de micélio. Devido a esse novelamento das hifas filamentosas, as colônias de fungo elas são mais resistentes do que as bactérias. O micélio ele pode ser dividido em dois tipos. Ele pode ser do tipo vegetativo ou reprodutor. Falando do tipo vegetativo, o aspecto filamentoso do micélio, ele confere uma grande superfície, através da qual se realiza a absorção de nutrientes. E esta rede de filamentos, ela se encontra submersas no substrato e se estende rapidamente em todas as direções em busca da fonte de alimento. Quando se trata do micélio reprodutivo, em algumas espécies, durante a reprodução sexuada, as hifas elas se organizam formando corpos compactos ou corpos de frutificação, que é aquela parte visível dos cogumelos ou orelhas de pau. E essa parte ela também é responsável pela produção de esporos. E no caso dos bolores, o que acontece? As hifas primeiro se espalham sobre a matéria para depois penetrar na mesma. E dentro da matéria orgânica, as hifas eliminam substâncias que são capazes de converter os nutrientes em compostos mais simples. E somente após a decomposição dos nutrientes que são absorvidos pelo fungo através da digestão extracorpórea. Em algumas hifas, aparecem esferas no interior da quais estão os esporos. Quando essas esferas se rompem, os esporos são expelidos e eles vão se espalhar pelo ar, sendo distribuído por toda parte e encontrando matéria orgânica e umidade e baixa luminosidade, germinam e vão formar novas hifas e novos fungos, e aí todo o ciclo se repete. Alguns tipos de mofo, eles causam danos à saúde humana, como é o caso do bolor de pão e de outros alimentos. Isso ocorre pois eles estragam e apodrecem os alimentos. Então, por que não devemos cortar a parte mofada do pão e aproveitar o resto que, entre aspas, está limpo? É porque quando a gente tira a parte que aparenta o mofo, estaremos eliminando somente os esporos do fungo. Não vamos eliminar suas raízes. E por mais que a gente não vê a estrutura do fungo a olho nu, igual vemos a do cogumelo ou igual vemos a do mofo que está aparente, que são os esporos, ele tem um vasto número de hifas que se espalham abaixo da superfície, na qual a gente não consegue ver a olho nu. Na verdade, ver o bolor significa que ele já está tão enraizado que já se tornou aparente. Então, nesses casos, o ideal é jogar fora os alimentos que tem mofo, que tem bolor, porque eles estão totalmente contaminados. Agora, falando sobre as hifas, a principal função das hifas é garantir a alimentação, crescimento e a reprodução dos fungos através de seus filamentos. As hifas são formações celulares muito parecidas com as raízes das plantas. Assim, elas permitem o crescimento dos seres que compõem o reino fúngico. Uma das funções mais importantes delas é a liberação das enzimas, que vão permitir a nutrição do fungo. Sem elas, portanto, o fungo ele não conseguiria se alimentar. Outro ponto que também é importante sobre essas estruturas é sobre a sua capacidade de adaptação ao meio, e isso facilita muito o desenvolvimento dos indivíduos.
Essas estruturas, então, elas podem ser classificadas de acordo com a sua organização, sendo elas septadas ou asseptadas ou cenocíticas. A maioria dos fungos, eles vão apresentar hifas septadas. O que são as hifas septadas? Elas são hifas que são divididas pelos septos e separam os compartimentos celulares. Além disso, as hifas septadas elas vão poder formar células monocarióticas, que possuem apenas um núcleo, ou dicariótica, que possuem 2 núcleos. De toda forma, essa compartimentação ela é incompleta. Por quê? Porque o septo, eles são paredes transversais perfuradas por um poro, e esse poro ele permite a comunicação entre as células vizinhas. Dessa forma, garante a passagem de citoplasma e até mesmo de organelas celulares. Já no caso das hifas asseptadas cenocíticas, elas não possuem paredes transversais chamadas septos. Elas ficam com os núcleos espalhados pelo citoplasma. Existem outros tipos de hifas especializadas. Em muitos casos, os fungos parasitas das plantas possuem uma hifa especializada chamada Haustorius. Ele penetra na célula do hospedeiro e usa os estomas como porta de entrada para a estrutura vegetal. Da célula das plantas, eles vão captar o açúcar para a sua alimentação. Outra hifa especializada é a hifa do tipo rizoide. Essa vai servir para ancoragem. A sua função não é de absorção, e sim ela serve somente para prender o fungo em algum substrato. Os fungos, eles apresentam grande variedade de modos de vida. Eles podem viver como saprófagos, quando eles obtêm seus alimentos decompondo organismos mortos, como parasitas, quando eles se alimentam de substância que retiram dos organismos vivos, nos quais se instalam, prejudicando ou podendo estabelecer associações mutualísticas com outros organismos, em que ambos eles se beneficiam. Além desses modos mais comuns de vida, existem alguns grupos de fungos considerados predadores, que capturam pequenos animais e deles eles se alimentam. Os fungos, eles liberam enzimas digestivas para fora de seus corpos, e essas enzimas atuam imediatamente no meio orgânico, na qual se instalam, degradando as moléculas simples, que são absorvidas pelo fungo como uma solução aquosa. Os fungos saprófagos são responsáveis por grande parte da degradação da matéria orgânica. Eles propiciam a reciclagem de nutrientes. Juntamente com as bactérias saprófagas, eles compõem um grupo de organismos decompositores de grande importância ecológica. No processo de decomposição, a matéria orgânica contida em organismos mortos é devolvida ao meio ambiente, podendo novamente ser utilizada por outros organismos. Os fungos parasitas, eles provocam doenças em plantas e em animais, inclusive no homem. A ferrugem do cafeeiro, por exemplo, é uma parasitose provocada por um fungo. No caso dos fungos mutualísticos, existem os que vivem associados às raízes das plantas, formando, por exemplo, as micorrizas e os líquens. Quando os fungos eles se associam a espécies de algas ou cianobactérias, eles formam os líquens. A associação é tão íntima que eles não conseguem viver separados e eles permitem que habitem em locais onde poucos organismos conseguiriam sobreviver, como rochas duras, entre outros locais. Relações filogenéticas. Aqui nós iremos ver os principais grupos deste reino fungi e algumas de suas características, a começar pela Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota e seguido de Basidiomycota. Filo Chytridiomycota. É o filo a qual fazem parte os Chytridiomycetes, o primeiro grupo de fungos a surgir, como visto no cladograma. Eles são, a maioria, aquáticos,
podem ser unicelulares, apenas uma célula, ou podem ser multicelulares. Se eles forem multicelulares, eles possuem hifas, e essas hifas elas vão ser hifas cenocíticas, sem os septos. Eles também apresentam alternância de gerações. Ora o adulto ele é 2N, ora o adulto é N. Eles possuem células flageladas, que quando eles liberam os poros, esses poros eles vão ter flagelos, e eles podem ser sapóbrio, no caso decompositores, ou parasitas. Pesquisadores descobriram que uma espécie de fungo vem causando a extinção de vários anfíbios em vários continentes do mundo. Esse fungo ele causa a doença do parasitismo. É um fungo que penetra na pele do anfíbio, causando assim a sua morte. Fungo assassino de anfíbios. A imagem que vemos ao lado é a rã de vidro, que encontra-se ameaçada de extinção devido à ação deste fungo. Um fungo letal que é responsável pela morte de milhares de sapos no mundo. Ele originou-se no leste da Ásia há cerca de 100 anos. Essa conclusão é de um grupo internacional de pesquisadores, que inclusive entre eles há um zoólogo brasileiro, Luiz Felipe Toledo, da Unicamp, e em um estudo eles analisaram, coletaram e sequenciaram centenas de linhagens espalhadas pelo mundo deste fungo, que é o principal causador de uma doença infecciosa chamada quitridiomicose, uma das piores doenças da vida selvagem. Este fungo ele aloja-se na pele dos anfíbios, alterando o equilíbrio de eletrólito dos músculos, interferindo em sua troca gasosa com o ambiente e levando algumas espécies a morrer de colapso cardíaco. Filo Zygomicota. Os zigomicetos é o segundo grupo de fungos a surgir na escala evolutiva. Eles não formam o corpo de frutificação, ou seja, eles não formam aqueles cogumelos. Eles podem ser sapóbrio, parasitas e mutualistas. Eles são predominantemente terrestres e as suas hifas elas também são hifas sinocíticas. Eles também são conhecidos como os bolores pretos dos pães, como nós podemos ver na imagem. Filo Ascomicota. Os ascomicetos são os mais diversificados dentre os fungos. Estima-se que mais de 50% das espécies dos fungos estão neste filo. Eles podem ser tanto unicelulares como multicelulares. E se eles forem multicelulares, eles apresentam hifas septadas. E qual a importância deste grupo? Eles são reconhecidos pela importância ecológica ou econômica. São exímios decompositores de matéria orgânica e popularmente conhecido como bolores azulados, vermelhos, castanhos. Os acomicetos eles produzem grande aparato enzimático, o que os torna potenciais decompositores e cicladores de matéria orgânica nos ambientes. Nós temos aqui alguns pontos como leveduras, bolores, sabores para queijo, comestíveis, antibióticos. Curiosidades. A penicilina é um importante antibiótico produzido por fungos do gênero Penicillium. Esse medicamento é utilizado para tratar doenças causadas por bactérias. E como a penicilina ela foi descoberta? Vamos ver agora um vídeo que explica um pouco melhor este acontecimento. Quem nunca levou um tombo e ralou o joelho, cortou a mão ou teve uma infecção? Mesmo que passar por essas coisas não seja um grande problema para a maioria das pessoas, nem sempre foi assim. No início do século passado, menos de 100 anos atrás, um simples corte no pé poderia ser motivo de amputação e um ouvido inflamado poderia levar à morte. A história que contaremos hoje começou em agosto de 1928. Um cientista escocês chamado Alexander Fleming trabalhava em seu laboratório dentro de um hospital em Londres. Depois de trabalhar muito durante o semestre, ele finalmente estava prestes a entrar de férias. Antes de sair do seu laboratório naquele dia, Fleming estudava uma cultura de bactérias conhecida como Staphylococcus aureus, que estava em uma placa de vidro. Distraído, Fleming acabou saindo do seu laboratório sem guardar a placa de vidro que observava, deixando-a em cima da sua mesa.
Um mês depois, quando Fleming voltou ao seu laboratório, ele notou que esqueceu a placa de vidro em cima da mesa. Foi aí que Fleming, ao pegar novamente a placa de vidro, percebeu que havia algo estranho com ela. Na área em volta do mofo, não havia nenhuma colônia de Staphylococcus. Parecia que esse mofo não deixava as bactérias chegarem perto dele. Ao analisar o mofo, ele descobriu que se tratava do fungo Penicillium notatum. Fleming publicou sua descoberta acidental em 1929 em um periódico importante da época. Mas foi só em 1938, quase 10 anos depois, que essa publicação chegou nas mãos do Dr. Howard Florey, pesquisador e professor de patologia da Universidade de Oxford. Com a ajuda dos bioquímicos Ernst Chain e Norman Hatley, ele isolou a penicilina, o princípio ativo responsável pela ação antibacteriana. A penicilina representou um enorme avanço na medicina, sendo de fundamental importância durante a Segunda Guerra Mundial. Ao contrário do que se possa imaginar, até então uma das maiores causas de mortes nas guerras eram infecções desenvolvidas a partir dos ferimentos de batalha e as condições sanitárias precárias dos acampamentos e enfermarias. Em 1945, Fleming, Florey e Chain ganharam o Prêmio Nobel de Medicina por essa grande contribuição que ajudou a construir o que hoje conhecemos como medicina. Você já deve ter ouvido falar de meningite, tuberculose, pneumonia ou faringite. Essas são algumas entre muitas outras doenças que podem ser causadas por bactérias, e até metade do século passado nós não tínhamos nenhuma ideia de como matar essas bactérias. Esse grupo de cientistas abriu caminho para o uso medicinal da penicilina e assim revolucionou a medicina da sua época, salvando a vida de milhares de pessoas nos anos posteriores. É a partir de exemplos como esses que podemos perceber como que pesquisas guiadas principalmente pela mera curiosidade científica podem nos levar a caminhos nunca antes imaginados. Antes de agradecer a eles por provavelmente terem salvado a sua vida, fiquem à vontade para nos agradecer curtindo e compartilhando nosso vídeo e se inscrevendo no nosso canal. Filo Basidiomycota. Os basidiomicetos são os mais familiares. Algumas de suas hifas septadas formam estruturas denominadas basídios e em alguns representantes tais estruturas formam corpo de frutificação denominados basidiocarpos, popularmente conhecidos como cogumelos. Dentre as espécies mais conhecidas estão os cogumelos de orelha de pau, e alguns cogumelos eles são comestíveis, outros são venenosos ou alucinógenos. Os fungos eles possuem dois tipos de reprodução, a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. A reprodução assexuada ela pode ser de três tipos, que é a fragmentação, o brotamento e a esporulação. A fragmentação é um tipo de reprodução assexuada muito simples, que ocorre em certas espécies de fungos. Neste tipo de reprodução, o micélio, que é o conjunto de hifas, se quebra graças a fatores bióticos ou abióticos, dando origem a clones. O brotamento, também chamado de gemulação, é outro tipo de reprodução assexuada que ocorre em fungos, como o Saccharomyces cerevisiae. No brotamento, o fungo adulto emite brotos ou gemas laterais que se desenvolvem e podem ou não se separar da célula original. A esporulação é um tipo de reprodução assexuada realizada por diversas espécies de fungos, como rizopos. Na esporulação, como está mostrado na imagem, os fungos possuem estruturas chamadas de esporangióforos, que nada mais são do que hifas especiais que saem de determinados pontos do micélio. Na extremidade de cada esporangióforo, encontramos o local onde são produzidos os esporos, que é chamado de esporângio. Quando os esporos estão maduros, o esporângio adquire coloração escura e se quebra, liberando os esporos no ambiente. Os esporos são células haploides de paredes resistentes que, por serem muito leves, são disseminadas pelo ambiente através do vento, água, animais, etc. Quando esses esporos encontram um local com condições ambientais favoráveis, ele se desenvolve, originando um novo micélio.
Os fungos do filo Ascomycota têm suas hifas especiais chamadas de conidióforos e seus esporos chamados de conídeos. Já os fungos do filo Chytridiomycota, que são, em sua maioria, fungos aquáticos, formam esporos chamados de zoósporos, que são dotados de um flagelo para melhor dispersão na água. A reprodução sexuada no reino fungi compreende o processo de troca de material genético que ocorre por meio de fusão de hifas. Cada um dos grupos possui um tipo de esporo sexual específico. Esses esporos sexuais são formados por meiose zigótica. Os zigomicetos possuem esporo sexual chamado de zigósporos. Os ascomicetos possuem esporo sexual chamado de ascósporos. E os basidiomicetos possuem esporo sexual chamado de basidiósporos. E eu vou mostrar de forma bem resumida os seus ciclos reprodutores. No ciclo reprodutor do zigomiceto, as hifas entram em contato uma com a outra e essas hifas elas estão produzindo núcleos que agem como gametas. E ao invés de nós falarmos que esses núcleos eles são masculinos ou femininos, nós falamos que a hifa ela é positiva ou ela é negativa. Ocorre então a fusão das hifas e a formação do zigosporante, que é uma estrutura dicariótica. Logo depois ocorre a fusão desses núcleos formando um núcleo diploide. Cada um desses núcleos diploides irá sofrer uma meiose, formando 4 esporos. E esses 4 esporos que foram formados vão continuar sofrendo mitose, eles vão sair, vão germinar e formar um novo indivíduo que vai ter novamente um novo ciclo de vida. Os ascomicetos possuem hifas septadas e quando a extremidade de uma hifa positiva se funde com a hifa negativa, eles formam corpos de frutificação que são dicarióticos. E nesse caso é chamado de ascorcapo. Nas extremidades dessas hifas são formados os ascos, que são células especializadas que têm seus núcleos fusionados e formam os esporos por meiose. E após a meiose, são formados 4 núcleos haploides, que em seguida irão sofrer mitose, formando 8 arcósporos. Nessas espécies, os arcos ficam tão cheios de esporos que chegam a um ponto que explodem e lançam para longe o esporo. Eles então são liberados e germinam, dando origem a um novo ciclo. Os basidiomicetos formam corpos de frutificação que são os cogumelos e eles também possuem hifas septadas. Ocorre a fusão de hifas positivas e negativas e na extremidade de algumas hifas existe uma estrutura chamada basídio e é aqui que os núcleos eles se fundem. Ocorre então a meiose zigótica e esses núcleos fundidos vão formar esporos haploides, formando 4 esporos chamados basidiosporos. Esses basidiosporos vão sair, germinar e vão dar origem a um novo ciclo. Os líquens são associações mutualísticas que podem ocorrer entre fungos e algas e fungos e cianobactérias. A associação entre fungos e algas é mutualística, pois os fungos não sintetizam o próprio alimento, assim utilizam os nutrientes fornecidos pelas algas. Já as algas são favorecidas pelo fato de os fungos proporcionarem a ela um ambiente onde elas poderão ter acesso a minerais e água necessários para o seu desenvolvimento. A maioria dos fungos eles são da classe Ascomycota. Os líquens aderem-se a substratos específicos, como determinadas partes das árvores, rochas e solo. Eles apresentam diversas cores e formas, sendo que essas geralmente são determinadas pelo fungo, que também ocupa a maior parte do seu corpo e é denominado de talo. Os líquens apresentam tamanhos variados, desde talos quase microscópicos até os que apresentam vários centímetros.
Em algumas espécies, as algas estão distribuídas uniformemente pelo talo. Em outras, elas formam uma camada distinta. E nesse caso, os líquens são chamados de estratificados. Os líquens que são estratificados, eles podem ser classificados de acordo com a forma de crescimento sob o substrato. E eles podem ser crostoso, quando são achatado e firmemente aderido ao substrato, fruticoso, quando são ereto e geralmente ramificado, e folioso, quando se assemelham-se a folhas. De forma geral, a reprodução dos líquens ela é assexuada e geralmente ela ocorre por fragmentação. As micorrizas são associações mutualistas que acontecem entre fungos e as raízes da maioria das plantas vasculares. Nelas, os fungos aumentam a capacidade de absorção de nutrientes das plantas, ao mesmo tempo que elas oferecem açúcares e aminoácidos imprescindíveis para a existência dos fungos, ou seja, ambos, tanto os fungos como as plantas, são mutuamente beneficiados. Isso porque, como foi dito, os fungos nutrem as plantas e elas, durante a fotossíntese, produzem carboidratos que são assimilados pelos fungos. Dentre as características mais importantes das micorrizas, nós podemos destacar que elas absorvem nutrientes do solo e os transmitem às plantas. Desta forma, as plantas elas absorvem mais facilmente a água e os sais minerais e por isso são capazes de se desenvolver melhor e de resistir às doenças, bem como também às alterações climáticas. E na medida em que os solos pobres podem ser enriquecidos com os fungos, a micorriza ela tem sido utilizada na agricultura com o objetivo de garantir a sua sustentabilidade. E também, além da sua importância no aumento da produção, a utilização da micorriza ela pode reduzir a utilização de fertilizantes e venenos. E elas também podem ser mais resistentes à seca e são capazes de restaurar ecossistemas degradados. E por este motivo, a micorriza ela tem uma forte expressão ecológica. Os tipos de micorrizas, elas podem ser endomicorrizas, que são conhecidas também como micorrizas arbusculares, e esses fungos, eles atingem as células das raízes. E a maior parte das micorrizas, elas são desse tipo. E também tem a ectomicorrizas, que os fungos, eles não atingem as células das raízes. Apenas as rodeiam através de uma espécie de invólucro formado pelas hifas do fungo. Dentre os aspectos positivos que os fungos eles oferecem, nós podemos destacar as micorrizas, como foi falado, a biomassa, o controle biológico, e eles são os maiores decompositores do planeta também, e eles são biotransformadores, que são utilizados na produção do queijo, da cerveja, do vinho, do pão, do missô, do molho de soja, entre outros, e eles também são muito utilizados na produção dos antibióticos, como a penicilina, e também são utilizados na produção de enzimas, vitaminas e hormônios de crescimento vegetal. Os aspectos negativos que os fungos oferecem são muito ligados às doenças que eles causam, como a micose no homem, nos animais e também nas plantas. Tem os micotoxicoses, que é o nome que se dá à doença que é causada pela ingestão de alimentos contaminados por micotoxinas. Também são causadores de alergia e de biodeteriorização de alimentos que podem causar vários problemas.